Olá, você que está nos assistindo, visitando o nosso canal da Igreja Presbiteriana Shalom. Que Deus abençoe a sua vida. E eu estou aqui para falar a você em mais uma aula da nossa EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Neste momento nós estamos falando no módulo, o nosso módulo deste momento, estamos falando das parábolas de Jesus, a segunda parte. Já há um tempo atrás falamos da primeira parte, agora estamos falando o segundo módulo. Se você quiser assistir as outras aulas, só visitar ali os vídeos do nosso canal que você vai encontrar todas as aulas. Ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para o início dessa aula. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui por mais uma vez servindo ao Teu reino, explicando, estudando a palavra, e aquele que nos assiste nesse momento, que o Senhor abençoe. E que essa palavra chegue ao coração, com conhecimento, com graça, e que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre todos aqueles que nos assistem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a aula de hoje, nós vamos falar da parábola da ovelha e da moeda perdida. Essa parábola é muito conhecida, a gente vai esmiuçar um pouquinho para que vocês possam entender o que Jesus está querendo dizer naquele momento. O texto bíblico que nós vamos falar está lá em Lucas, no capítulo 15, de 1 até 10. Pode acompanhar aí pela tela, ou se você quiser, pela sua Bíblia aí em casa. O texto diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com os pecadores e até come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E Jesus continua: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E, quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do contexto em que esse texto, em que Jesus falou, depois Lucas escreveu, mas nesse contexto em que Jesus contou essa história. Primeiro, isso foi mais ao final do ministério de Jesus. Foi mais próximo da sua paixão e morte. Também o momento em que os fariseus estavam desprezando Jesus naquele momento. Está falando, mas se você até come e fala com aqueles pecadores. Então eles estavam aqui naquele momento de desprezo, naquela hipocrisia característica dos fariseus. Cobradores e outros pecadores, como diz o texto, eram atraídos para Jesus. E Jesus por eles também. E eles tinham essa consciência de que precisavam ser salvos. Por isso Jesus dava essa atenção a esses cobradores e outros pecadores. E os fariseus, por sua hipocrisia, como eu já disse, já foram apresentados ali naquele momento condenados. Então esse é um pouco daquele momento em que Jesus conta essa história. Tá? E é importante falar que Lucas capítulo 15 é praticamente, como diz alguns autores, uma única parábola com 3 figuras diferentes. Simplesmente. Fala, como nós lemos aqui, da ovelha perdida, fala da moeda perdida, e depois, um pouco mais adiante, que é um tema para uma outra aula, tá? Mas o filho pródigo. Então, essas 3 figuras fazem parte de um único momento. É a mesma mensagem em 3 fases diferentes, 3 figuras diferentes. Vamos falar um pouquinho disso, mas a do filho pródigo especificamente é um tema para uma outra aula. Tá?
O teólogo Borehan, ele chama essa capítulo 15 de Lucas de trilogia de Jesus. É porque praticamente é o mesmo tema, o mesmo propósito naquele momento e com 3 figuras diferentes. Vamos entender um pouquinho. Charles Spurgeon, em um dos seus textos, ele diz assim sobre as parábolas, sobre esse capítulo 15. As 3 parábolas registradas nesse capítulo não são repetições. As 3 declaram a mesma verdade central, mas cada uma delas revela um estágio diferente dessa verdade. Cada uma das parábolas é indispensável à outra e, quando combinadas, nos presenteiam com uma exposição muito mais completa da sua doutrina do que seria comunicada por qualquer uma delas em separado, para dar esse entendimento de que o capítulo 15 pode ser considerado uma única parábola. A ovelha, vamos falar um pouquinho da ovelha, capítulo 15. A ovelha, ela está consciente da sua situação, ela está curiosa com o mundo, né? Aquela ovelhinha que está ali, olhando assim, está seguindo o rebanho, mas olhando para aquele buraco na cerca ali, querendo sair, querendo ver o que tem além, né? Na verdade, é uma representação de uma pessoa tola, uma pessoa descuidada, uma pessoa sem rumo, né? E totalmente afastada do Senhor. E o Cristo é representado ali como o pastor, né? O bom pastor, o pastor da ovelha, é a representação de Cristo, como o pastor que procura a sua ovelha. Para quem gosta de estatística, uma ovelha entre 100 representa 1% da perda. Guarda isso daí, depois a gente vai avançar um pouquinho nesse sentido. Para os estatísticos, 1% da perda nesse momento. Uma ovelha apenas. Mas, de qualquer forma, uma ovelha valiosa. A moeda, ela não tinha, a figura da moeda, né, não tinha consciência ou a sensação de estar perdida. Ela simboliza aqueles pecadores perdidos e ignorantes sobre a sua própria condição. Aquelas pessoas que não sabem que estão perdidos. E temos muitos aí neste mundo, né? E são facilmente manipulados por outras pessoas de maior personalidade, mais forte, e acabam seguindo, muitas vezes, os caminhos errados, né? A mulher é uma representação, podemos seguir como uma representação do Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que busca a moeda insensível, mas perdida. O Espírito Santo que procura. E aquela moeda, naquele momento, representa 10% da perda, 1 em 10. Ou seja, bastante valiosa. Bastante valiosa. E ainda falando um pouquinho do filho pródigo, já dando aquele spoiler da próxima aula, né? Totalmente consciente das atitudes, pois saiu de casa por conta própria e estava seduzido pelo mundo. Esse filho pródigo simboliza aqueles que conhecem o pai e ainda assim se desviam dele. Eles são culpados por sua teimosia e ousadia, mas ainda assim, ao final, se reaproximam do pai e o pai se reaproxima deles. E aí a representação de Deus Pai, com seu amor abundante e em busca dos salvos e dos perdidos. Ou seja, a história do filho pródigo, vocês vão ver, que o pai sai até o filho para recebê-lo com muita alegria, com amor. E o filho pródigo representa 50% da perda, ou seja, o mais valioso entre todos aqui que nós vimos. Mas não importa, essa questão de ser 1%, 10% ou 50%, simplesmente não importa. Eu só coloquei para uma ilustração, para vocês entenderem que não importa seja 1, 10 ou 50 ou 100, o que representar, todos foram procurados como se fossem únicos, a ovelha, a moeda e o filho pródigo que retorna a casa. Sejam eles mais valiosos ou menos valiosos, todos são passíveis do amor de Deus. E aí, nós vamos partir para detalhar um pouco sobre a ovelha e a moeda, que faz parte do tema de hoje, que até então a gente deu uma esboçada no capítulo 15 de Lucas, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da ovelha perdida. Vocês podem encontrar ali em Mateus, no capítulo 18, o Jesus falando sobre a ovelha, o pastor que procura aquela ovelha perdida, deixa as outras 99, um texto bem parecido, tá? E que tem o mesmo sentido,
mas ele foi dito em um outro momento e com um outro propósito. Tá? Naquele momento, em Mateus 18, Jesus se dirigia aos pequeninos, ele está falando sobre os menores no reino dos céus. Ele usou uma criança como exemplo, mas está falando para os humildes, aqueles que são os mais humildes, os menores, os pequeninos. Né? Falando sobre isso, que ele deixa 99 para procurar aqueles pequeninos. Já em Lucas, essa parábola foi dirigida para os perdidos, mostrando graça divina de Deus e a estes, né, o desejo de recuperá-los. Ou seja, Jesus mostrando a sua graça naquele momento para aqueles perdidos, que eram os cobradores de impostos e os pecadores a quem Jesus estava se dirigindo. Ainda que Jesus queria revelar, né, falando sobre os publicanos, ou os cobradores, e os pecadores, Jesus queria revelar o seu coração divino a eles. E eles estavam ouvindo a Jesus. Jesus viu que eles sabiam da sua condição de perdidos. E Jesus estava ministrando ao coração deles naquele momento. Né? Pode ser aplicada também essa parábola àquelas pessoas que foram regeneradas, ou seja, aqueles que se desgarraram do rebanho, mesmo assim. Tá? Porque, como diz em Isaías 53:6, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele mesmo os pecados de todos nós. Na ovelha perdida, na parábola da ovelha perdida, Jesus está falando de si mesmo. Ele é aquele pastor que se sacrifica pelas ovelhas. Ou seja, ele vai atrás daquela ovelha que está ali. Algumas pinturas que os humanos fizeram, alguns homens fizeram, a ovelha caindo até do barranco, né, de um precipício. Jesus vai lá e estende a sua mão para puxá-la daquela situação. Os judeus tinham essa referência sobre pastor e ovelhas, né, vinda do Antigo Testamento já como Moisés, como Davi, como líderes daquele rebanho, daquele povo naquele momento. E eles foram os precursores do pastor ideal, o pastor perfeito, o pastor que é Jesus. Então, aquilo para os judeus era bem comum, né, esse tipo de referência. E também tinha referência nas profecias do Antigo Testamento, falando sobre multidões perdidas como ovelhas, como, por exemplo, o salmo conhecido, Salmo 23, já no verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E até em Zacarias 11, que fala do pastor inútil, se vocês verem, Zacarias 11, de 16 e 17 também tem a figura daquele pastor inútil que vai chegar para colocar peso, mão pesada sobre o povo, né, para que depois Deus possa resgatar. Então, essas figuras de linguagem, Jesus usou com muita sabedoria, porque já vinha isso lá de trás, lá das Escrituras já. Mas também é a parte onde um bom pastor reivindica a sua posição. Jesus reivindicando a sua posição de bom pastor. Em Lucas 15, Jesus está procurando a ovelha perdida. Ele procura, ele vai atrás, ele procura essa ovelha perdida. Em João 10 já, ele faz assim, que ele fala que eu sou o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Então é uma outra disposição. Ele é o bom pastor que está reivindicando a sua posição, daquele que procura, mas que também se sacrifica pelas suas ovelhas. O bom pastor que deu a sua vida pelos ímpios, por aqueles pecadores, pela grande misericórdia do Senhor, né, os pecadores degenerados, que naquele momento ele está falando para os publicanos e para os pecadores que ali estavam com eles. Também, Jesus teve grande misericórdia de todos eles aqui naquele momento. Porque ele poderia muito bem, se não fosse Jesus, né, largar isso, deixa para lá, vocês são pecadores, vocês são publicanos. Os fariseus já estavam condenados por si próprios, não queriam aceitar, mas Jesus viu aquelas pessoas e se compadeceu delas, e comia com elas, como os próprios fariseus disseram. E aí tem uma questão, ainda na ovelha perdida, uma pergunta na verdade, né? Jesus foi atrás de uma, e as 99 que foram deixadas? Essa é uma pergunta que intriga. Por que Jesus deixou 99 e foi atrás de apenas uma? Vamos entender um pouquinho isso agora.
a gente pode dizer com certeza que não eram os fariseus. Representação de deixar os 99 para trás, os fariseus, porque lá no verso 7 de Lucas 15, diz que são 99 justos que não precisam se arrepender. E ali no começo do texto, os fariseus já foram apresentados eram apresentados durante todo o evangelho como hipócritas, como pecadores, então já foram apresentados condenados por sua hipocrisia. Nesse texto, Jesus faz alusão a ele mesmo, aquele que desceu dos céus e deixou aquela multidão de anjos lá para salvar o mundo. A representação da ovelha perdida, hoje, nós podemos interpretar que é o nosso mundo aqui. Esse mundo que está arruinado, que está perdido em pecado. A única ovelha que necessitava da encarnação e da morte do pastor é o mundo. Então a representação da ovelha é o mundo e os 99, a representação da multidão de anjos que Jesus deixou. E aí nós podemos entender que essa multidão de anjos foi deixada porque ela nunca pecou. Ela não tinha a necessidade do sacrifício da cruz. Ao contrário do mundo. O mundo precisava, o mundo carecia da misericórdia de Deus. Por isso, esse sacrifício foi feito. Deus enviou o seu único filho para que o mundo não pereça, mas que tenha a vida eterna. Isso é uma demonstração de amor que muitas vezes a gente não consegue. Na nossa humanidade, na nossa condição de miserável, nós não conseguimos medir o que foi isso. Deixar. Porque muito bem, se Deus não fosse Deus, o que é impossível, mas ele poderia falar, deixa essa ovelha aí. A nossa humanidade faz isso. Deixa essa ovelha perdida, eu tenho outras 99, mas Deus é Deus. E Deus não é como nós. Deus tem o seu amor grandioso, a sua misericórdia, e pela graça de nosso Senhor Jesus, nós tivemos o sacrifício da cruz para salvar aquela ovelha perdida, que somos nós aqui. E cada pecador arrependido é recompensa do amor, do sacrifício e compaixão do pastor. E com isso, o pastor fica satisfeito. E com o pastor satisfeito, os anjos se alegram junto com ele. No texto ainda fala sobre amigos e vizinhos. Esses amigos e vizinhos são os salvos, aqueles que já se arrependeram, aqueles que já creram e têm fé no Salvador, Jesus Cristo. E esses verdadeiramente salvos, verdadeiramente se alegram com aqueles pecadores que vêm ao Pai ou que voltam ao Pai, também com arrependimento e fé. E é isso que o texto fala, que chame os amigos e vizinhos, que eles vão se alegrar e comemorar a volta, seja da ovelha, seja da moeda, ou seja do filho pródigo. E aí agora, passando um pouquinho para a moeda, para a figura da moeda perdida, tem a representação da mulher. Como eu disse no começo, pode ser uma alusão ao Espírito Santo. O pastor representa uma ternura divina. A ternura, aquele amor que vai lá com cuidado e busca a ovelha. A mulher tem o zelo. O texto fala que ela procura diligentemente, varre toda a casa até encontrá-la. Ou seja, não desiste. Essa é a mulher que procura a moeda perdida. Faz sentido ter uma variação na figura. Por quê? Para despertar o interesse de uma classe diferente de ouvintes, que são as mulheres. Para as mulheres daquele momento, elas já ouviam a Jesus, várias mulheres seguiam os passos ali de Jesus naquele momento, mas elas não tinham experiência alguma em procurar ovelhas, ou não era comum, pelo menos para a maioria das mulheres, procurar ovelhas. Isso na época era uma tarefa mais masculina, mas era muito mais natural para aquelas mulheres da época procurarem algo perdido em casa, que era o que se acontecia. E muitas mulheres tinham que fazer os recursos de casa, cuidar desses recursos de casa, renderem ao máximo, seja alimento, ou seja recursos monetários, enfim. Elas tinham que fazer render ao máximo. Então, por isso, essa representação da mulher procurando a moeda diligentemente foi mais agradável aos olhos das mulheres. E também, acho que obviamente nós podemos falar, a mulher tem muito mais minuciosidade, paciência, diligência,
elas têm umas virtudes muito maiores do que os homens para certos tipos de tarefas, né? Por isso acho que Jesus quis dar essa importância para a mulher nessa tarefa de chamar os perdidos, de trazer, de procurar os perdidos naquele momento, né? Então as virtudes femininas são necessárias nessa tarefa de procurar os perdidos. Então Jesus quis falar para esse público diferente naquele momento. Campbell Morgan, outro teólogo, ele deu uma outra explicação um pouco mais prática também, que eu gostaria de ler com vocês o texto dele. As mulheres daquela época muitas vezes usavam acima das sobrancelhas uma tiara chamada semede. Era feita de moedas que por si mesmas tinham pouco valor, mas era uma moeda que tinha gravada a imagem da autoridade. A tiara significava noivado ou casamento. Sendo ou não monetariamente valiosa, estava acima de qualquer preço para a mulher que a usava. Isso é evidente pelo fato de que ela procurou diligentemente ao varrer a casa até encontrá-la. Essa é uma outra explicação que pode ser colocada, pode ser interpretada dessa forma. Esse semede, para vocês entenderem um pouquinho, na tela aqui, né? É uma tiara que as mulheres usavam aqui na testa. Então, eu coloquei duas figuras. Uma mulher cheia de moedas, essa era uma mulher de mais posses, e as mulheres mais pobres usavam uma pequena tiara na testa. No caso dessa mulher, deduz-se, o texto não fala, mas deduz-se que ela tinha menos posses, porque eram 10 moedas, se for nessa interpretação. Eram 10 moedas apenas, né? Então, por isso, essa figura que Jesus usou naquele momento fazia muito sentido. Seja uma explicação, né? Seja pela mulher já ter mais familiaridade com procurar as coisas, né? Ter essa diligência e tudo mais, ou seja, por ser essa representação da tiara, do poder feminino naquele momento, né? Seja por isso, faz com que, de qualquer forma, seja das duas formas, a moeda era muito valiosa para isso. Ainda falando da moeda, a moeda estava perdida por descuido da sua dona, né? E ela estava perdida em casa, que pode ser representado isso como nós como igreja, né? Ou seja, a igreja é uma obrigação nossa como igreja levar o evangelho, levar a palavra de Jesus, levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos. Pode ser pessoas próximas dentro das nossas casas, que precisam da salvação, que precisam ouvir do evangelho, pessoas do nosso meio, do nosso convivência. Então, sim, é uma responsabilidade nossa de ir até esses perdidos e buscá-los, de trazê-los, de falar do evangelho. E aí nós não vamos converter ninguém, o Espírito Santo é que vai convencê-lo. E através do poder do Santo Espírito de Deus é que nós vamos conseguir trazer almas até Cristo. E será que nós não precisamos imitar essa mulher nesse momento? Que procura diligentemente, que varre toda a casa e está ali e não desiste até que ela encontra a moeda e se alegra e chama os seus vizinhos e amigos para festejar. Que alegria que ia trazer pessoas para o reino de Deus. Mas nós precisamos procurar diligentemente, não de vez em quando, não às vezes e nem uma vez só, e sim o tempo todo, com diligência e com atenção, para que nós possamos estar atentos às pessoas que precisam ouvir do evangelho. E caminhando já para o final, entendendo aqui essas duas parábolas, né, devemos conhecer o significado da preocupação do pastor pelos perdidos. A preocupação de Jesus por aqueles que estão perdidos. Nós fomos fiéis, todos nós, né, em colaborarmos na recuperação daqueles que precisam, eu tenho certeza que nós teremos a nossa recompensa quando Ele voltar. Jesus nos pede isso quando nos deixa. Vão e preguem o Evangelho em todos os confins do mundo. Ou seja, nós precisamos ser diligentes, precisamos ajudar, através de Jesus, buscar aquela ovelha desgarrada. Nós precisamos, através de Jesus, achar aquela moeda perdida. Então, é isso que Ele nos pede nesse momento.
né? E se a gente tem que ser fiel e colaborar para o reino do Senhor. Também, será que essas moedas perdidas não estão perdidas por uma simples indiferença nossa? É uma reflexão muito importante isso. Se nós formos indiferentes ao que acontece com aquele que nós conhecemos, que sabemos que está perdido, que sabemos que precisa, que muitas vezes a gente negligencia isso e não percebemos, muitas vezes não percebemos, que ele necessita, muitas vezes ele tem sede da palavra de Deus. Ele não sabe muitas vezes, muitos de nós já passamos por isso. Nós vemos pessoas que têm sede de alguma coisa, que procuram alguma coisa, mas nunca acha. E às vezes essa resposta, quase certeza que está na palavra de Deus, que alguém precisa levar para ela. Alguém precisa orar, alguém precisa estudar com essa pessoa. Então faz parte da nossa obrigação como cristãos, como salvos, arrependidos e com fé no Senhor Jesus, de trazer essas pessoas, não pela indiferença e nem pela negligência, mas sim com atenção, com carinho e com o amor de Deus. E para finalizar, nós devemos também, todos nós que cremos, nos alegrar com Ele e com os anjos do Senhor, pela restauração de todos aqueles que se arrependem por seus pecados. Muitas vezes você conhece uma pessoa que fez muita coisa errada, tropeçou na vida, que fez tanta coisa errada que muitas vezes é difícil mesmo na nossa humanidade entender quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente. Mas não cabe a nós julgar isso. Não cabe a nós. A nós cabe nos alegrarmos com aquele que vem ao Pai, com arrependimento e com fé. Nos alegrarmos quando alguém, por mais difícil que seja lidar com isso, nos alegrarmos quando alguém vem ao Pai, se arrepende, cai aos pés da cruz e verdadeiramente se entrega. E isso faz parte da nossa natureza, tem que fazer parte da natureza do Senhor em nós, que é alegrarmos com aqueles que retornam ao Pai, com aqueles que se arrependem. Enfim, por aqui eu paro. Ainda tem a parte do filho pródigo, que será numa próxima aula. E eu espero que, neste momento, nós tenhamos tido um entendimento mais profundo dessas duas parábolas. Leia com calma, esse vídeo está gravado no nosso canal, você pode voltar, se tiver alguma parte que ficou confusa, leia o texto em algumas versões, para que você possa entender plenamente também esse texto e que você possa entender plenamente, sim, a palavra de Deus, no seu coração, na sua mente e na sua alma. Que Deus o abençoe e obrigado por estar conosco até aqui. Em nome de Jesus.